Você já parou para pensar o que é ter uma vida íntegra diante de Deus? João Calvino disse o seguinte: a essência da vida piedosa é um coração íntegro diante de Deus. Mas será que nós temos vivido essa vida integral diante do Senhor ou apenas partes da nossa vida? Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou a Amanda e no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre integralidade, o que é ter um coração íntegro diante do Senhor, sobre a importância, de termos uma vida inteira diante de Deus. No dicionário, a palavra íntegro significa inteiro, completo, e também pode ser entendida como algo imparcial, intacto, fiel, confiável e sincero. E para nós cristãos isso tem um peso ainda maior. Significa viver em Deus e para Deus em todas as áreas das nossas vidas. Todas, não apenas partes. Nós temos às vezes uma dificuldade em entender o que é sagrado, o que é profano, o que é secular e o que não é. Mas nós somos um único ser. Nós somos inteiros, integrais, não tem como, nós somos indivisíveis. Nós não podemos dissociar aquilo que é para Deus e aquilo que é para o mundo, porque se não é para um, é para o outro. Então, se aquilo que nós vivemos não glorificar a Deus, está glorificando quem? Nós não somos divisíveis, não tem como nós separarmos as nossas vidas por partes. Eu vou viver essa parte agora para Deus, essa não é. Até tem como nós vivermos assim, mas não foi para isso que nós fomos chamados, né? Lá em Provérbios 4:23, diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. Na versão NVT diz assim, olha: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. O nosso coração dirige a nossa vida. Na palavra de Deus, no hebraico, eles não usam coração, porque naquele tempo eles usavam, é até engraçado, mas eles usavam entranhas, rins, essas partes internas do corpo, porque eles entendiam que era ali que os sentimentos eram gerados, né? Até hoje é comum nós usarmos a expressão frio na barriga para quando a gente está ansioso, para quando a gente está com expectativa de algo. Então, nós devemos cuidar do nosso coração, apesar de o nosso coração ser um órgão e tudo acontecer no nosso cérebro, né? Mas nós precisamos cuidar disso, porque é ele quem dirige a nossa vida e os rumos, né, que a gente segue. Nós vemos na história de Salomão como Salomão foi esse rei sábio, esse rei abençoado por Deus, né? Mas Salomão, apesar de ter obedecido, por exemplo, na construção ali do templo, ele seguiu tudo que o pai dele havia pedido e proposto. Ele seguia todas as leis do Senhor. Ele foi um rei de fato muito sábio. Porém, nós vemos que Salomão ele teve muitas esposas. E lá em 1 Reis 11, se não me engano, nós vemos que Salomão, por causa das suas muitas esposas, ele acaba se desviando ali dos caminhos do Senhor. Isso mesmo, em 1 Reis 11, nós vemos que o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. E além da filha de Faraó, ela se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos Hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se case com mulheres dessas nações, pois elas desviarão seu coração para os deuses delas. E, no entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas. E elas desviaram seu coração do Senhor. Então, nós vemos que, embora Salomão tenha tido uma vida de obediência à lei, aos preceitos do Senhor, ele não foi inteiro. E aqui a gente vê que não adianta a gente se apresentar perfeito em apenas uma área da nossa vida e ser desobediente em outras, como Salomão fez.
É necessário ter a intenção de viver em santidade em todas as áreas das nossas vidas, né? Há um teólogo que eu gosto muito, R.C. Sproul, ele disse algo muito forte, que a maior tragédia é saber o que é certo, ter tudo à disposição para andar no caminho de Deus e mesmo assim virar as costas. Foi isso que Salomão fez. Salomão, ele tinha todos os recursos para ser obediente ao Senhor, porque Deus perguntou para Salomão o que ele queria. O Senhor deu a oportunidade dele escolher o que ele queria. Ele escolheu sabedoria e ele usou dessa sabedoria para o bem, para a edificação do templo do Senhor. Mas nessa área da vida dele, ele não foi íntegro ao Senhor. Então, ser íntegro é ser inteiro, completo, né? Não adianta a gente oferecer perfeição a Deus em uma área e ser negligente em outra. Da mesma forma como não adianta nós sermos alguém que faz tudo correto publicamente, mas, por exemplo, dentro do nosso casamento, nós ofendemos a honra de Deus. Não adianta nós sermos líderes bons, não adianta nós sermos pessoas ministerialmente corretas se dentro do nosso lar nós não somos. O Senhor deseja integridade total. O Senhor deseja que sejamos inteiros. E aí eu queria que você refletisse se existe alguma área da sua vida que ainda não está submissa completamente a Deus. Pode ser um sonho, pode ser uma área mesmo prática da sua vida, seu casamento, seu relacionamento com seus pais, com seus amigos, ou seja, a parte da sua vida que você dedica para o seu entretenimento. Isso de alguma forma fere a honra de Deus? Então, se existe algo na nossa vida que fere a honra de Deus, que fere a ética do Senhor, então nós não estamos sendo íntegros a Ele. Nós não podemos ter um coração dividido entre Deus e o mundo, não podemos ser mais fiéis, por exemplo, ao nosso casamento, à nossa carreira ou à nossa vaidade do que ao Senhor. E ninguém está imune à queda, né? Veja o exemplo de Salomão. E o pecado, ele tem consequências duradouras. E é por isso que nós precisamos vigiar o nosso coração continuamente. Lá em Eclesiastes, deixa eu ver aqui a referência, é Eclesiastes 12:13. Nós vemos, acredita-se que Salomão se arrependeu no fim de sua vida. Quando ele escreve ali Eclesiastes 12:13 diz assim, olha, aqui termina meu relato. Esta é minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Então, Salomão, ao que parece, e eu espero que isso seja mesmo verdade, ele terminou seus dias se arrependendo, né, de ter se desviado do Senhor. Nós vemos os conselhos dele em Provérbios, nós vemos todo o relato dele em Eclesiastes, e isso nos chama à reflexão de como nós temos vivido a nossa vida debaixo do sol. Isso nos chama também à perseverança. A perseverança, ela é uma marca dos verdadeiros salvos em Cristo, né? A perseverança final, ela é essa marca daquele que é salvo, porque nós não somos perfeitos, nós estamos trilhando esse caminho da santificação e é um processo, nós iremos perseverar na santificação até o dia em que Cristo nos chamar ou vier nos buscar. E nós não seremos perfeitos 100% a não ser na glória, mas nós devemos sim perseverar, assim como Salomão nos instrui, que nós possamos usar a vida dele como exemplo do que não fazer e de como viver em santidade, em retidão ao Senhor. O Senhor, ele não deseja apenas uma parte de nós, ele nos quer por inteiro. E isso requer de nós intencionalidade, né? Então, hoje, o meu convite a você é: olhe para dentro e pergunte ao Espírito Santo: existe alguma parte da minha vida que ainda não está submissa a ti? E o meu desejo é que eu e você sejamos íntegros diante do Senhor, que nós sejamos inteiros para Deus, que nós não ofereçamos a Ele apenas uma parte de quem nós somos, mas que nós ofereçamos o todo, a nossa parte boa, a nossa parte ruim, porque o Senhor pode transformar quem nós somos por inteiro. Eu espero que
essa mensagem tenha falado ao seu coração e que você possa compartilhar aqui nos comentários, né? Se tem alguma parte da sua vida que você ainda não submeteu completamente ao Senhor e que você possa fazer essa oração todos os dias. Senhor, eu quero ser inteiro, Senhor, eu quero me oferecer completo para Ti. Porque Deus não faz nada incompleto, Ele não faz nada pela metade, e que nós possamos seguir o exemplo do próprio Deus, né? Ele nos chamou a ser de santos como eu sou santo. E isso é possível, mas exige de nós essa intenção, né, de seguir nesse caminho, ser inteiros, nos entregarmos completamente ao Senhor. Espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração, e se falou, você possa curtir, deixar o seu comentário aqui, compartilhar com outras pessoas, para que elas também possam ouvir. E é isso, fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!